Meu nome é Lorena Campos, eu sou juíza aqui no Tribunal de Justiça do DF, professora de Processo Penal e Legislação Especial aqui no GRAM, e vamos aí então para mais uma aula focada na nossa banca Sebrasp, focado no nosso cargo de delegado de polícia, para você que está aí focado nessa prova que está quase chegando, né? Falta aí quase 2 meses, né? Mas está quase chegando a nossa prova. Então, boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo comigo. Boa noite, Ronald. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Henrique. Boa noite, Ábia. Boa noite aí para todo mundo. Pessoal, o GRAM falou, né, me chamou para que nesse evento nós pudéssemos resolver questões a respeito da Lei 11.340, questões de Lei Maria da Penha. Então, nós vamos trazer aqui rapidão, é uma revisão rápida, didática, a gente vai papum aqui resolvendo as questões, testando vocês rapidão. Então, na medida que eu for lendo os itens, vocês vão respondendo aí, nem que seja mentalmente, se tá certo, se tá errado, e a gente vai passando por toda a Lei Maria da Penha, seja trabalhando a letra da lei, seja trabalhando algum aspecto jurisprudencial ou simulado que seja importante para a sua prova, tá bom? Aqui no DF a gente tem, assim como se repete infelizmente no Brasil, muitos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. A banca Sebrasp não cobrou, né, não caía no cargo de PLF, não caía lá a questão da Lei Maria da Penha, então isso acredito que vai aparecer aí na nossa prova da PCDF, seja numa prova objetiva, seja numa prova discursiva, então a gente tem que estar bem atualizado e bem aí de olho nas disposições da Lei 11.340, combinado? Então vamos lá, vamos aqui para os nossos slides. Boa noite, Rodrigo, também. Vamos aqui para os nossos slides, vamos então trabalhar a nossa Lei 11.340, rapidão, hein? Eu quero todo mundo aí pensando comigo de maneira muito rápida esses itens, até porque a gente vai ter aqui mais ou menos 40 minutinhos, tá, gente? Para eu não atrasar a aula da próxima professora, da professora Rebeca, tá? Então eu vou conversar aqui com vocês o máximo de itens que eu conseguir. Se a gente não conseguir resolver tudo, depois você vai me prometer que você vai tentar resolver o restante que está aí nos slides, tá? Eu trouxe mais do que talvez eu consiga resolver, mas eu tenho certeza que você vai conseguir resolver sozinho também depois. Vamos lá, então? Vamos aqui, então. Primeiro item aí. São 3 os níveis de violência contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha. A violência física, a violência psicológica e a violência patrimonial. Então, quer dizer que nós temos apenas 3 níveis, 3 formas de violência lá na Lei Maria da Penha, pessoal? É isso mesmo que nós temos que responder? Não, né? Nós sabemos o que cai na sua prova. Eu sei que tem mais uma forma de violência, né, que foi incluída agora em 2026, mas isso não vai estar na sua prova, isso não vai poder aparecer. Na sua prova a gente fica com aquelas 5 formas clássicas de violência. Nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência física, sexual e patrimonial. Então não são 3 níveis de qualquer forma, né? Então questão de número 1, erradíssimo. Vamos para a questão de número 2. A violência doméstica e familiar contra a mulher praticada sob a forma moral compreende a conduta que lhe cause dano emocional e a diminuição de sua autoestima? É isso mesmo, gente? A gente vai confundir a violência moral com a violência psicológica? Não, não vamos, né? Então aqui cuidado, esse é um erro que as bancas gostam de colocar nos itens, nas alternativas, porque vocês confundem muito a violência psicológica com a violência moral. Sempre quando se falar de uma forma moral, da violência moral, lembra, a gente vai pensar nos crimes contra a honra, então nós vamos pensar na injúria, na calúnia, na difamação. A conduta que está aqui descrita, portanto, ela se refere à violência psicológica, tá bom? Então aqui errado o item 2. Vamos para mais um item, ó, Banca Sebrasp gosta de cobrar isso, por isso que a gente vai aqui trazendo questões bem recentes, 2025, 2026, sobre essa temática. Mais uma questão sobre formas de violência. Suponha que a Juliana mantenha há 7 anos união estável com Marcos, o qual aparentava ser, nos primeiros anos de relacionamento, atencioso e gentil, tendo, com o passar do tempo, mudado de comportamento e passado a monitorar, mediante vigilância constante, as mensagens que Juliana recebia em seu celular, em violação de sua intimidade, tendo-lhe inclusive retido o aparelho celular. Supõe ainda que Marcos tenha passado a controlar as ações e os comportamentos de Juliana mediante manipulação. Nessa situação, ó, essa descrição que foi feita pela banca Sebrasp caracteriza a violência psicológica, caracteriza a violência patrimonial contra a Juliana.
que você responde? Certo ou errado aqui na nossa questão de número 3? Então, veja só, o fato dele ter uma monitoração diante da Juliana, vigilância constante na Juliana, violação da intimidade da Juliana, controlar as ações, comportamentos de Juliana mediante manipulação, isso caracteriza uma violência psicológica? Sim. E o fato dele reter o aparelho celular de Juliana caracteriza uma violência patrimonial? Também. Então, cuidado, né? Às vezes a gente olha um item tão grande assim na prova e fica suspeitando. Ai, deve ter um erro nesse item, deve ter alguma palavra, alguma pegadinha, o item é muito grande, mas aqui tá tudo certinho, tá bom, gente? Tudo certíssimo, questão 3 certa. Então, olha só, nas formas de violência, lembre-se, o artigo 7º é muito cobrado, vocês falaram aí, né, Ronald, da violência vicária, que foi incluída no inciso 6º, perfeito, vocês podem estar atualizados e devem estar atualizados, até porque vocês farão aí, né, podem estar focando em outros concursos também, para além de delegada PCDF, ou vai fazer alguma prova antes, tudo bem, você pode estar atualizado, mas lembrando que o inciso 6º não vai poder cair para a prova da PCDF, tá? É uma alteração posterior à permitida no edital da PCDF, mas claro, é importante a gente estar atualizado. Então, o artigo 7º, importantíssimo para a nossa prova. Vamos lá, questão 4. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher, ação baseada no gênero que lhe cause dano patrimonial em relação íntima de afeto na qual o agressor tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação? Então, sempre lembrando, a gente sempre vai ter que ter na cabeça, certinho, o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, né, pessoal? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Lá no inciso 1º a gente tem no âmbito da unidade doméstica, que pode ser inclusive uma relação esporádica, vamos supor uma funcionária da residência, né? Então, no âmbito doméstico e doméstico, inciso 1º, no inciso 2º, o âmbito familiar, seja essa relação, né, consanguínea, por afinidade, ou nem tem, né, cuidado com o inciso 2º, a gente tem os casos do irmão contra a irmã, né, do genro contra a sogra, da filha contra a mãe, e no inciso 3º a gente tem a relação íntima de afeto, que é o mais comum da gente ver, mas cuidado que também se aplica na relação, né, no âmbito da família e no âmbito doméstico, conforme os demais incisos. Então, você não pode esquecer dos demais incisos, tá? Quando a gente fala de uma relação íntima de afeto, gente, pode ser atual ou pretérita, pode ter coabitação ou não. Então, quando a gente lê aqui a nossa questão de número 4, a gente extrai tanto do artigo 5º e, como vocês colocaram aí, a súmula 600 do STJ reforça o que está previsto no artigo 5º, falando independentemente de coabitação. Então, no inciso 3º temos essa previsão, ainda que não esteja mais juntos, ainda que nunca tenha coabitado. E isso se repete em outras questões feitas pela Banca Sebrasp, né? Então, aqui, por exemplo, na questão de número 5, a coabitação entre autor e vítima é prescindível para a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher. Está o quê? Certa, porque prescindível é o quê? É dispensável. Então, a coabitação é dispensável? Sim, não precisa ter a coabitação. Então, sempre cuidado em várias questões que a gente trabalha no Sebrasp na Mira, por exemplo, ou em outros eventos que a gente já fez para a banca Sebrasp, para a PCDF, né, vários eventos que a gente já tem aí disponíveis no Gran Jurídico aqui para vocês, direto a banca utiliza essa palavra nos itens da prova, prescindível. Então, você não pode confundir o que significa essa palavra, né? Na hora da prova, você não pode escorregar nisso, porque é algo comum de ser feito pela banca Sebrasp. Então, aqui, questão 5, certíssima. Vamos para a questão 6, a mesma coisa. Então, gente, 3 provas diferentes aí nesses últimos meses, em que a banca Sebrasp fica cobrando a mesma coisa. Então, olha a questão de número 6. A configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher no contexto de uma relação íntima de afeto entre agressor e ofendida independe de coabitação ou mesmo da época da convivência. Exatamente, tá certíssimo, né? Independentemente de coabitação, ainda que não esteja mais convivendo, ou seja, conviveu no passado ou ainda esteja convivendo, aplica-se o artigo 5º da Lei Maria da Penha. Então, a grande parte das cobranças que nós temos, tá? A grande parte das cobranças que nós temos
No artigo 5º, gente, de fato se refere à relação íntima de afeto, tá? De fato se refere ao inciso 3º, mas pode surgir aí alguma situação hipotética, né, como a banca gosta de fazer uma situação para você julgar ali alguns itens, ou algum item isolado, que ela te cobre, seja o âmbito da unidade doméstica ou o âmbito da família, tá bom? Então, o que mais que a gente pode aqui complementar sobre o artigo 5º? Olha a questão de número 7, as relações pessoais que ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha independem da orientação sexual? Perfeito. Eu preciso ir na jurisprudência? Não preciso. Pelo artigo 5º eu consigo responder. Não é isso, pessoal? Então, o parágrafo único vai nos dizer: as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Então, posso ter, assim como aparece na prática, uma relação homoafetiva entre mulheres em que houve uma violência, uma forma de violência, há um registro, há um requerimento de medida protetiva, é encaminhada para a audiência de custódia, ou o requerimento de medida protetiva é encaminhado ao juízo competente e vai aplicar o âmbito da Lei Maria da Penha, tá bom? Então, independe aí da orientação sexual. Então, importante, a questão 7 está certo, assim como exatamente por isso, né, pessoal, a gente tem a questão número 8, aplicando a Lei Maria da Penha a mulheres trans, né? Então, a aplicação da Lei Maria da Penha estende-se a mulheres trans? É uma questão de 2024, esse julgado é mais antigo, lá de 2022, que foi um julgado realmente muito importante na seara de aplicabilidade da Lei Maria da Penha, era um tema muito discutido até 2022, mas firmou-se o entendimento, então, o sujeito passivo, a mulher trans, ela se orienta, né, como mulher, ela se reconhece como mulher, ela sofre violência como uma mulher, né, então mulher trans, então o STJ já frisou isso e temos a questão 8 também correta. Então aí uma série de questões, concursos totalmente diferentes, gente. Tem aqui Ministério Público, Tribunal de Contas, carreira de tribunais, tem aqui itens de concursos totalmente variados, promovidos pela Banca Sebrasp, em que foi cobrado o âmbito de aplicação da lei. Então, muito cuidado com isso. Temos aqui, portanto, a cobrança do artigo 5º, que deve estar direitinho aí na sua cabeça, tá? Você tem que saber cada detalhe do artigo 5º. E aqui eu coloco a súmula 600, nós já havíamos comentado, né, Rinaldo? E também o julgado de 2022, que saiu em informativo de jurisprudência e que temos a aplicabilidade às mulheres trans. Vamos continuar, vamos aí para outras previsões da lei. Então, questão 9. Verificado o risco atual ou iminente havido à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica, a competência para determinar o afastamento do lar é exclusiva da autoridade judicial? Então, aqui para a gente entrar no tema de medida protetiva de urgência, quem que fixa a medida protetiva de urgência, né, que é um tema também muito importante. Atenção sempre, né, que nós estamos aqui numa delimitação da aula, né? Essa aula é focada para quem vai fazer a Polícia Civil do DF. Depois nós podemos ter outras aulas aqui no Gran Jurídico para atualizar a Lei Maria da Penha, porque nessa temática também das medidas protetivas a gente teve alterações e inclusões importantes na Lei Maria da Penha nesse ano de 2026, mas isso também não pode cair na sua prova. Então isso a gente pode conversar depois em uma outra aula de atualização, né, uma outra aula focada na Lei Maria da Penha a título de atualização para vocês que estão estudando para concurso, mas aqui a gente fica delimitado na PCDF. Combinado, gente? Então, a gente vai trabalhar agora o artigo 12C. Cuidado! As medidas protetivas de urgência dentro do rol que nós temos no artigo 22, de regra, elas são de fato fixadas pelo juiz, mas o artigo 12C e algumas previsões agora mais recentes permitem que nós tenhamos a fixação de medida protetiva pelo delegado, pelo policial, como é a questão do 12C. O 12C pode cair na nossa prova, é um dispositivo antigo, já declarado constitucional pelo STF, então ele pode aparecer. Então, quando diz aqui,
né, pessoal, que nós temos um afastamento exclusivo da autoridade judicial, está errado. A gente tem uma atuação do delegado de polícia, claro que de uma forma totalmente excepcional, como foi colocada pelo Rinaldo, e prevista no artigo 12C, apenas quanto ao afastamento do lar e apenas quando preenchidos os requisitos do 12C. Então diz aqui, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade físico-psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca ou pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, a atuação do delegado, como vocês falaram, é totalmente excepcional, não é uma regra do nosso sistema de medidas cautelares, que aí se comunica também com o Código de Processo Penal quando a gente estuda as medidas cautelares pessoais, como o caso da prisão e como o caso da fixação de medidas alternativas a essa prisão, que inclusive já vimos nas aulas de processo penal, que temos agora dentro do Código de Processo Penal medidas protetivas de urgência nos casos dos crimes contra a dignidade sexual, o que parece muito com o rol de medidas protetivas que nós temos aqui na Lei Maria da Penha, né, gente? Então, os sistemas vão se comunicando. Então, na questão 9, errado, e na questão 10, acaba explorando mais, né, as disposições do artigo 12C. Então, a questão 10 vai nos dizer, segundo a Lei Maria da Penha, em caso de risco atual ou iminente à vida ou à integridade físico-psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar, o afastamento imediato do agressor do lar, de convivência com a ofendida, pode ser determinado. Aí diz, somente pela autoridade judicial, somente pela autoridade judicial e pelo delegado de polícia em qualquer situação, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, pelo policial em qualquer situação. Então, cuidado, não é somente o juiz, não é somente o juiz e o delegado, não é somente o policial, não é o policial em qualquer situação, nada disso. A gente tem a letra C, conforme que nós fizemos a leitura do artigo, da disposição do artigo 12C, tá bom? Então, questão 10, letra C. Vamos para a questão 11, avançando, né? Então, o que nós vamos avançar aqui? Vamos avançando na lei mesmo, né? Então, a gente precisa entrar também, e aqui eu chamo sempre a atenção de vocês, eu já chamei em outras aulas, e aqui eu falo novamente sobre isso, que vocês têm que ter uma atenção efetiva naquela parte da Lei Maria da Penha que fala sobre o atendimento policial, ok, gente? Então, de novo, a gente tem uma parte de diretrizes do atendimento a esta mulher vítima de violência doméstica familiar, nós temos uma parte das providências que podem ser tomadas em face desta mulher e nós temos uma parte dos procedimentos que são adotados pela autoridade policial na delegacia de polícia, antes de chegar lá para o juiz. O foco aqui não é a atividade do juiz, né? Vai chegar para mim. Quando você estiver atuando aqui como delegada PCDF, vai chegar para mim, seja na audiência de custódia, seja no plantão, seja na vara, no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, vai chegar. Mas aqui o nosso foco de cobrança é, de fato, a atuação na delegacia. E eu já mencionei em outras aulas, aqui na PCDF nós temos 2 delegacias especializadas no atendimento à mulher, tem 2 DEANs, né? Então, para além de qualquer outra delegacia poder fazer um atendimento a esta mulher, nós temos 2 delegacias especializadas nisso. Então, aqui no DF tem essa especialização, né? Então, muito cuidado. Quais são as diretrizes no atendimento a essa mulher? O que você tem que observar quando está promovendo um atendimento a uma mulher de um caso tão vulnerável, né, com toda a vulnerabilidade que ela tem no caso da violência doméstica familiar? Quais as providências que pode ser que você tenha que tomar na hora para ajudar essa mulher, né? Quais são os procedimentos que você vai ter que fazer? Vai ter o auto de prisão em flagrante, vai ter o requerimento, o expediente de medida protetiva. Para fazer isso, vai ter que ouvir quem, vai ter que determinar exame. O que você vai ter que fazer? Quais são os procedimentos feitos pela autoridade policial? Então, isso é um foco importante. Artigo 10 até o artigo 12. E essa parte é uma parte importante para você, delegado. Não é para mim, que estou lá na frente. Mas para você, delegado, é muito importante. Uma prova de delegado é importante. Então, é sobre isso agora, tá? Então, questão 11. É garantido à mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto, prestado preferencialmente por profissionais do sexo feminino, previamente capacitadas?
sim, nós tivemos uma especialização, alterações promovidas na lei para a gente atender melhor essa mulher. Né? Antigamente a gente tinha muitas estatísticas dizendo que a mulher chegava na delegacia e ela se sentia pior, porque ela era super mal atendida, havia um machismo na hora de atender essa mulher, né? Ela era desacreditada, então foram sendo feitas várias alterações na lei. Então nós temos aí uma preferência do atendimento por profissionais do sexo feminino e existe uma capacitação específica no atendimento desta mulher, diante de todas as peculiaridades envolvendo a Lei Maria da Penha. Então aqui temos o artigo 10A, a questão de número 11 está certíssima, né? A gente sempre brinca e fala, cuidado, é preferencialmente por profissionais do sexo feminino. Então sempre a Banca Sebrasp pode trazer aquela pegadinha falando que tem que ser obrigatoriamente por mulheres, obrigatoriamente por profissionais do sexo feminino. Não, não é obrigatoriamente. Até porque dentro da carreira, né, a gente não sabe ali dentro da delegacia, dentro do município, né, não aqui no DF, claro que não tem município, mas a gente não sabe se dentro do município, da delegacia, da cidade, se nós teremos tantas profissionais femininas ali à disposição para fazer esse atendimento. Então é preferencialmente por uma profissional do sexo feminino, tá bom? Então aqui questão 11, certíssima. Vamos para a questão de número 12. É assegurada à mulher em situação de violência doméstica e familiar a retirada dos pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar somente após a concessão judicial das medidas protetivas de urgência? Aí eu falei para você do artigo 11, que você tem que conhecer as providências que pode ser que você tenha que tomar. Ajudar essa vítima, levá-la para um abrigo. Ela fala que quer ir para o abrigo. Você vai transportá-la para o abrigo. Ela tem coisas lá na casa dela, ela quer sair de casa, ela até quer sumir, quer ir para um abrigo, quer ir para a casa da mãe, mas os pertences dela estão lá na casa onde ela mora com o ofensor. Você vai deixar ela ir sozinha lá buscar as coisas dela? Não, então você vai ali ajudar, né, fazer um transporte para ela buscar, retirar os pertences dela lá da casa dela. Ela chegou machucada na delegacia, o que você vai fazer? Encaminhar ela, mediante ofício, memorando, para ela fazer o exame de corpo de delito. Né? Então, assim, existem várias providências que você tem que adotar no momento, né? Então, você tem que ter esse cuidado com as providências do artigo 11. Então, questão de número 12, nós temos aí errada. Por quê? Porque diz que é somente após a concessão das medidas protetivas. Não, não precisa chegar no juiz ainda para você ter que tomar algumas providências. Lembre-se que o delegado de polícia ele é o primeiro garantidor de direitos. Você é o primeiro garantidor de direitos, né? Em tudo que você faz ali na delegacia, de conferir situações prisionais ou não, de vai lavrar o auto de prisão em flagrante ou não, vai atuar na proteção de vulneráveis. Então, você é um primeiro garantidor de direito. Depois chega no juiz, que também é um garantidor de direitos, né? Mas o delegado, ele está ali na linha de frente, então ele já pode atuar tomando essas providências sem uma necessidade de esperar uma eventual autorização judicial ou medida protetiva ou atuação pelo juiz, tá bom? Então, questão de número 12, temos aí errada. Vamos lá, questão de número 13. Aí temos, né, pessoal, o artigo 12 agora, que também quero aqui trazer para você ler o artigo 12 dos procedimentos a serem feitos pelo delegado de polícia. Então, a questão 13 diz: registrada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial deverá remeter ao juiz, no prazo de 24 horas, o expediente apartado com o pedido da ofendida para a concessão de medida protetiva de urgência. Então, a gente tem dois pontos, né? Primeiro, o delegado atuando, remetendo esse expediente para que o juiz analise, e temos o prazo para que o juiz analise esse expediente de medida protetiva. Então, você tem um prazo de atuação, o juiz tem outro prazo de atuação. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque aqui na parte de legislação especial, várias leis, né, gente? A gente já conversou sobre isso em outras aulas, várias leis trazem esse prazinho, né? Eu, que só fico estudando penal, processo penal e legislação especial, porque é o que eu dou aula e é o que eu atuo na prática, porque eu atuo com criminal, para mim fica fácil, eu fico decorando esses prazos, né? Eu sei qual é o número do artigo, qual é a jurisprudência, qual é a súmula, mas você não tem só isso para estudar. Então eu conheço essa sua realidade, mas infelizmente nós temos algumas pegadinhas que são feitas pela Banca Sebrasp relacionadas a prazo. Né? Então, lembrando, né, como vocês estão falando aí, na Lei Maria da Penha, né, gente, não é o prazo de 24 horas para que o delegado remeta o expediente da concessão de medida protetiva, é de 48 horas.
Chega no juiz, o juiz tem 48 horas também, né? E aí é isso que nós já conversamos, como vocês estão colocando. Quando a gente vai para o sistema protetivo da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, que é a lei Henri Borel, lá já fala em 24 horas, né? Então, se essa fosse uma questão da lei Henri Borel, estaria correta, né? E várias outras leis falam, por exemplo, que o juiz tem que decidir em 24 horas, estão lembrados? Na lei de prisão temporária, na lei de interceptação telefônica, a gente tem lá o prazo de 24 horas para o juiz decidir, né? Então, várias previsões a gente tem esse 24 horas, mas aqui na Lei Maria da Penha, 48 horas. Então, às vezes a gente confunde, porque várias leis falam em 24 horas. A lei Henri Borel fala em 24 horas, outras leis, no código também, a gente tem lá 24 horas, né? E aí a gente começa a confundir. Então, muito cuidado com isso. É o tipo de coisa que você não precisa decorar agora, mas você tem que ler lá perto da sua prova, né? Para você relembrar e não cair em um item como esse que pode aparecer na nossa prova, tá? Então, aqui, questão de número 13, temos o item errado. Ó, aí aqui eu resumi para vocês, né? Você necessariamente, isso daqui vocês têm que saber, gente. Se eu perguntar para você quais são as diretrizes de atendimento à mulher vítima de violência doméstica lá na delegacia quando você está atuando como delegado, artigo 10A, você vai me falar tudo. Quais são as providências que você já pode tomar em face dessa mulher sem precisar do juiz? Aí você vai falar do artigo 11. Quais são os procedimentos que pode ter ali que você faça, né? Não é só o expediente da medida protetiva, você pode ter que fazer várias outras coisas que dizem respeito à situação de violência doméstica e familiar contra essa mulher. Então, tudo isso daqui, ó, você tem que saber. Artigo 10A, diretrizes, artigo 11, providências, artigo 12, procedimentos, ok? Vamos para a questão 14, vamos lá, questão 14. Após a constatação da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz pode, entre outras medidas protetivas de urgência, determinar que o agressor frequente programas de recuperação e reeducação e inicie acompanhamento psicossocial. Então, é importante que você, concurseiro, saiba muito bem o rol de medida protetiva de urgência aqui da Lei Maria da Penha, o rol de medida protetiva de urgência da Lei Henri Borel, que cai na sua prova, o rol de medida protetiva de urgência que nós temos no Código de Processo Penal, no artigo 350-A, que são as medidas protetivas de urgência nos crimes contra a dignidade sexual. Essa alteração pode cair para você, porque é lá de 2025, do final de 2025, antes do seu edital, então pode cair. Então você tem que conhecer esse rol. Quais são essas medidas? O que vai adequando de uma lei para outra, né, de um caso para o outro? Você tem que saber. Elas podem ser fixadas de forma isolada, ou elas podem ser fixadas de forma cumulativa. Tudo depende da situação concreta. Né, direto, eu estou na audiência de custódia, então eu recebo casos de violência doméstica e familiar todos os dias para fazer a audiência de custódia. E eu tenho que analisar o requerimento de medida protetiva. Tem caso que eu fixo o afastamento do lar, tem caso que não, tem caso que é necessário apenas uma proibição de aproximação e contato, e aí eu fixo ali a distância mínima de proibição de contato, de aproximação. Tem casos que eu vou ter que analisar a questão dos filhos dependentes, tem casos que eu tenho que analisar a questão da arma, para suspender posse ou porte de arma, né? E também tenho essa possibilidade. Eu posso encaminhar o agressor para que ele frequente programas de recuperação e reeducação e inicie acompanhamento psicossocial. Então, ele vai ter um acompanhamento psicossocial com relação ao ciclo de violência familiar, né? E também, às vezes, ele é encaminhado porque a violência doméstica familiar contra a mulher está associada a quê? A drogadição, a uso abusivo de bebida alcoólica. Então, a gente faz esses encaminhamentos também para ele ter ali um acompanhamento e frequentar algum programa de reeducação, tá? Então, isso está previsto na Lei Maria da Penha, então, questão de número 14 está certíssima. Temos essa previsão no artigo 22, lembra do artigo 22? Agora, inclusive, a gente tem uma nova medida protetiva, né? Mas, de novo, o inciso 8º aqui, que agora eu fixo como medida protetiva. Então, na prática, para mim, mudou. Por exemplo, eu estou proferindo a minha decisão de soltura com fixação de medida protetiva de urgência, eu não coloco a monitoração mais como uma medida cautelar diversa do artigo 319 do Código de Processo Penal. Eu coloco a monitoração como uma medida protetiva de urgência, lá na minha decisão das medidas protetivas de urgência. Só que isso não pode cair para você, mas você está atualizado. Agora, as demais aqui
podem cair para a gente. Então tem todas essas, né? Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, dentre elas, proibição de aproximação da ofendida, proibição de contato com a ofendida, proibição de frequentar determinados lugares, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, prestação de alimentos provisórios ou provisionais, comparecimento, ó, o inciso 6º e 7º, que até então eram as últimas alterações no rol de medida protetiva, que foi lá em 2020, foi cobrado aqui nessa questão, né? Agora a gente tem a questão da monitoração eletrônica. Então, questão 14, certíssima. Vamos para a questão de número 15. Olha lá. A implementação das medidas protetivas de urgência deve ser antecedida por manifestação do Ministério Público. Olha a palavra de novo aqui. Prescindindo-se, ou seja, não precisa, ou seja, é dispensável a audiência das partes. Então, vamos pensar juntos, né? Vamos pensar juntos. Você lá, você delegado de polícia, atuando, vamos supor, na DEAN 1 aqui do Distrito Federal. Chegou uma mulher, você atendeu a mulher, adotando todas as diretrizes, providências e promovendo os procedimentos corretos. A gente viu e ela pediu medida protetiva, né? Porque ela é uma das legitimadas a pedir a medida protetiva. E aí você fez o requerimento da medida protetiva. Enviou em 48 horas para mim. Chegou para mim. Peraí, eu já vou decidir ou eu tenho que ficar abrindo para o Ministério Público, abrindo para o ofensor falar? Não, gente, eu já decido, por isso que tem um prazo pequeno, porque já é decidido com o que tem ali. Aquilo que você escreveu no procedimento, aquilo que você fez no requerimento, a sua oitiva da vítima, vendo ali quais são as necessidades dela, é com base no que você colocou que eu vou decidir. Eu não vou ouvir o ofensor ainda. Eu não vou ouvir o Ministério Público ainda. Então, não tem contraditório prévio, né? Então, aqui, nada disso. Errado, não tem que ser precedida de manifestação do Ministério Público e não precisa, de fato, de audiência das partes. Como vocês falaram, depois a gente intima todo mundo. Depois a gente manda para o Ministério Público, ele vai ser intimado, vai poder se manifestar, o ofensor vai ser intimado para cumprir as medidas protetivas e aí ele pode se manifestar, a vítima vai ser intimada que as medidas foram deferidas e aí ela vai poder se manifestar. E qualquer coisa depois, a gente vai ajustando essas medidas protetivas de urgência. Mas num primeiro momento, em 48 horas, depois de 48 horas, é decidir, né? É tá ali pensando na integridade física e psicológica da vítima. Então, é decidir logo o requerimento feito. Então, questão de número 15, errada. Vamos para a questão de número 16. A concessão das medidas protetivas de urgência independe da tipificação penal da violência sofrida pela ofendida. Certo, né, gente? Tá certíssima a questão 16. Lembra que, depois daquelas teses firmadas pelo STJ, que são importantíssimas, vive caindo em prova, se você resolver questões recentes da Lei Maria da Penha, seja da Banca Sebrasp ou outras bancas, porque muitas vezes você quer ter um banco de questões maior para você fazer essa revisão ativa e você acaba indo para as outras bancas, você vê que isso é muito cobrado. A medida protetiva de urgência, ela é uma tutela totalmente autônoma. Então, pode ser que chegue uma vítima que você atende na delegacia e ela diz, ela narra uma situação que você não vê crime, mas ela está em risco. E diante daquele risco é feito o requerimento de medida protetiva, mas não gerou um procedimento, não gerou uma instauração de inquérito, não gerou uma prisão em flagrante, porque é autônomo e não tem problema. Então, a gente sempre vai olhar para a medida protetiva de urgência sendo totalmente autônoma, ou seja, não subordinada a nenhum tipo de procedimento, quanto menos a qual tipificação que foi colocada. Então, mesmo existindo um procedimento criminal, pode ser uma contravenção penal, pode ser um crime menos grave, um crime mais grave, independentemente da tipificação, ela pode requerer a medida protetiva. O ponto importante é a existência de risco e não a existência de procedimento, e não a tipificação penal. É uma demonstração de risco apto ao juiz deferir as medidas que estão sendo pedidas no expediente.
ok? Então aqui independe, de fato, da tipificação penal da violência sofrida pela ofendida. Questão 16, certa. Vamos para a questão, aqui eu coloquei no material, mas eu sei que vocês já conhecem, a gente já até trabalhou em outras aulas, tá? Aqui eu coloquei as teses que foram firmadas pelo STJ, vocês podem ver aí, no tema repetitivo 1249, de 2024, então a gente já está quase indo para 2 anos desse julgado, então ele já está mais conhecido, ele já está sendo cobrado bastante nas provas, você já está atualizado com essas teses, mas sempre reforçando que esses são os pontos que caem bastante em prova. Então, cuidado sempre com essas teses a respeito de medida protetiva de urgência. Vamos para a questão 17. A ação penal relativa à lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada, ou seja, o Ministério Público pode dar início à ação penal sem a necessidade de representação da vítima. Esse é um ponto que as bancas gostam muito de cobrar, colocar situações hipotéticas dizendo qual é o crime que o ofensor praticou contra a vítima. É um crime contra a honra? É um crime de lesão corporal? É um crime de ameaça? É um crime de perseguição? Então ele gosta de colocar lá para poder te indagar a repercussão prática a depender da espécie da ação penal desse crime. Então, a lesão corporal é fácil, né, gente? A lesão corporal, nós temos uma súmula, que é a súmula 542 do STJ, que diz expressamente, é uma súmula antiga, exatamente porque a gente não aplica o artigo 88 da Lei 9.099, porque não pode ser aplicada a violência doméstica-familiar contra a mulher. Então, quando diz respeito à lesão corporal, de fato ela é pública e incondicionada, ou seja, qual é a repercussão prática disso? A vítima não precisa representar, a vítima não tem como voltar atrás, a vítima não precisa concordar com o Ministério Público, a vítima não precisa consentir com o oferecimento da denúncia. Nada disso, porque é incondicionada. Então, questão 17, certíssima. Tá bom? Então, cuidado também qual é esse crime. Se for um crime de ameaça, a gente também tem uma ação penal pública incondicionada. Se for um crime de perseguição, a gente tem uma ação penal pública condicionada à representação. Se for um crime, lembrando, contra a honra, lembra que aí é de iniciativa privada, né? Então, a vítima tem que contratar um advogado ou ter a assistência da Defensoria Pública para o exercício da queixa-crime, para o oferecimento da queixa-crime, tá bom? Então, tudo depende qual é o crime que está narrado na sua questão, no seu item, para que você traga as repercussões quanto a ele, ok? Então, aqui, questão 17, certa. Vamos para a questão 18, já chegando aqui ao final da nossa aula, tá, gente? Mais 2 minutinhos aí, a gente finaliza para a professora Rebeca poder entrar. Então, 18. O descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência configura crime e, na hipótese de prisão em flagrante do agente que o cometer, a fiança poderá ser concedida pela autoridade policial ou judicial. Temos apenas um tipo penal previsto na Lei 11.340, exatamente o tipo penal de descumprimento da decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. Tá? Muito cuidado, ele sofreu várias alterações. Temos alterações ali pela lei antifeminicídio, que pode cair na sua prova, porque foi lá de 2024. Então, o examinador pode cobrar de você que esse crime agora tem uma pena de natureza de reclusão e não mais detenção, de 2 a 5 anos, tá? E multa. Ou seja, agora, a pena máxima do crime, gente, antes já falava que o delegado não podia fixar. Agora que não pode mesmo, porque a pena máxima é de 5 anos, né? Então já extrapola a possibilidade do delegado fixar. Então você não vai poder fixar mesmo fiança nesse caso, somente o juiz, caso o juiz entenda ser o caso, na audiência de custódia ele pode fixar fiança, porque lembra que o juiz não está limitado a essa pena máxima. Por isso que a nossa questão já está errada, né? Perdão, por isso que o delegado já não pode mesmo fixar. Nós temos outras alterações também em 2026, mas que também não pode cair na sua prova. Agora a gente tem causa de aumento, né? A gente tem um desenrolar maior aqui desse tipo penal, mas isso daqui já não pode surgir na nossa prova. Você vai se atualizar para os seus próximos concursos e vai se atualizar para a sua atuação prática,
tá? Mas aqui, dentro do que pode ser cobrado da gente, nós vamos responder na questão de número 18, errado. A fiança não pode ser concedida pela autoridade policial. Então, nada disso. E questão 19, para a gente finalizar, o descumprimento de decisão judicial que tenha deferido medida protetiva de urgência à mulher vítima de violência doméstica, sujeito o infrator à pena de reclusão? Sim, agora é pena de reclusão. Essa questão foi feita para procurador daqui do TCDF depois das alterações promovidas exatamente pela lei antifeminicídio. A gente já está adequando também a nossa questão, mesmo que fosse antes, a gente já está adequando o nosso gabarito ao que tem que ser respondido agora. Agora, o crime de descumprimento de medida protetiva tem uma pena sim pior, uma pena de reclusão, que impacta na fixação do regime. O regime pode chegar agora no regime fechado, que a pena de detenção não permite a fixação do regime fechado. Agora é uma pena de reclusão com uma pena em abstrato também maior. Então, questão 19, você vai marcar certa. Gente, eu vou deixar o gabarito das demais, tá? Então, olha só, depois você vai ler. A questão 20 está certa, a questão 21 também está certa e a questão 22 está errada. Aí depois você tenta dar uma olhadinha nesses 3 itens que faltaram. Não conseguimos resolver aqui, né? Tentei correr um pouquinho, porque eu sei que vocês já estão bons aí, já estão firmes no estudo para PCDF. Então a gente fez uma revisão mais didática e rápida mesmo, objetiva, direto àquilo que interessa. Mas agora eu vou finalizar então para vocês continuarem no evento com as demais professoras, tá, gente? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Ronald, muito obrigada. Rinaldo, Ludmila, todos os demais que estavam aqui assistindo, muito obrigada. A gente se encontra ainda em outros eventos, aulas, simulados aqui no GRAM. Então, a gente ainda se vê, tá, gente? Fique aí no evento, bons estudos para vocês, bom final de semana. Até a semana que vem nas próximas aulas. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.